Na Nova Mix, economizar e vender nunca foi tão gostoso. Aproveite as ofertas da Páscoa para vender e empreender. Seja você profissional ou produtor artesanal. É a Nova Mix, transformando chocolates em oportunidades. Pouco mais de 10 meses depois de anunciar a intervenção para desinstitucionalizar a Clínica Santa Lúcia, a Prefeitura assumiu hoje, de forma interina, o controle da instituição. Foi com muita expectativa, que a gente chegou até essa data, porque a gente efetivamente, por recomendação do Ministério Público, da promotoria, a gente teria que estar ingressando com um processo de desins, e o município acatou. A gente viu que ao longo do ano a gente não estava tão preparado quanto agora. Hoje, efetivamente, a gente começou o processo de transição. Ou seja, a nossa equipe está toda lá, os nossos técnicos, a nossa direção, a parte de psicologia, e a gente começou um processo de transição até o dia 4, que é onde efetivamente, após publicação do decreto, a gente terá a clínica sob os cuidados do município. A decisão cumpre uma lei federal de 1990, que ordena a extinção manicomial, além de orientar o poder público a assumir o papel. O que, na prática, serve para manter todos os cuidados necessários com os internos. Na prática, a gente hoje vai trazer para mais perto da equipe de desins, os familiares, que em reunião com os próprios, eles se sentiram não tão acolhidos, então cabe ao município nesse momento acolher de forma mais próxima, mais carinhosa até e muito respeitosa, para que eles entendam esse processo, como ele deve acontecer, E aos assistidos é manter a qualidade de assistência, melhorar o que a gente julgar necessário e com o amparo de todos os familiares e também da sociedade. E para fazer com que a nova direção tenha sucesso nessa empreitada, o município já vem fortalecendo diversos setores da saúde mental. Tudo isso para que os pacientes que tiverem condições, aos poucos, sejam liberados. Hoje a gente tem um CAPS 3, que é um CAPS que funciona 24 horas, que temporariamente a gente vai paralisar essas ações em função de mudança da residência, porque a gente vai mudar para um prédio que hoje tem mais condições, para uma casa que vai amparar melhor. E o serviço de saúde mental ele foi crescendo dentro desse governo, porque a gente não tinha um apoio de psiquiatras, a gente não tinha um apoio de uma rede grande de psicólogos. Hoje a gente tem projeto itinerante de psicologia, a gente tem psiquiatra em todas as nossas unidades básicas, e com isso o CAPS vai estar mais construído, eu digo mais reforçado e estruturado para receber esses que precisam sair em desins. Uma outra intenção da nova gestão é colocar novamente em uso alguns espaços inutilizados da clínica, a serviço de internos e da população. A gente tem um território enorme em torno do espaço do Santa Lúcia, que pertence ao Santa Lúcia, ao espaço físico. Então a gente fez uma avaliação do prédio, fez uma avaliação do imóvel como um todo, para a gente poder ampliar. A gente tem uma quadra do lado de fora, a gente tem uma área externa para a gente utilizar, fazer com que a sociedade passe a participar um pouco mais desse convívio, Então a gente pensa assim, e está fazendo mais atividades dentro da clínica, em poder usar todo o entorno da clínica para ações de passeio, de caminhadas, de evento, tudo que a gente puder estar trazendo a nossa população para conhecer, efetivamente o que é o Santa Lúcia e quem são aqueles assistidos. Que acho que mais próximo à nossa sociedade a gente vai caminhar melhor. E com tudo isso já estruturado, o que o friburguense pode esperar da Clínica Santa Lúcia sob nova direção? A gente espera realmente caminhar junto, fazer com que aqueles que estão assistidos lá, que vai levar um longo período para desins, precisamos de RT, não basta só do CAPS, a gente trabalhar junto com os responsáveis dos assistidos, também acolhendo, então ampliando o sistema de acolhimento de saúde mental, não só para os que precisam ser assistidos, mas para os seus familiares, e efetivamente ao longo do período fazer com que a gente tenha uma saúde mental em Friburgo de referência, Literalmente tirando aquela visão de que a gente tem um local só para colocarmos aqueles que devem ficar longe da sociedade por portarem uma doença mental. Então o município hoje tem uma visão de que quem pode sim estar integrado, deve estar integrado à sua comunidade, à sua família, para um convívio hoje social muito maior, dando direito a esses cidadãos portadores de doenças mentais, também serem reconhecidos como cidadãos, e não apenas como paciente,